Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui na igreja para gravar esse vídeo para a edificação da igreja. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida. Na sexta-feira eu gravei uma mensagem falando a respeito de que é Cristo quem nos chama. O segundo ponto, eu disse que Ele nos chama para obedecer. E obedecer à palavra de Deus. E em terceiro lugar, Ele nos chama para viver uma vida de confiança em Deus. Seria deixar os nossos pontos de segurança, que muitas vezes eu estou reservado em seguir aquilo que eu tenho. Meus irmãos, isso traz segurança? Não traz. Mas a presença de Cristo, a palavra de Deus presente na nossa vida, isso traz segurança de que um dia estaremos na mansão celestial. E meus irmãos, eu fiz uma abordagem que eu iria continuar essa mensagem. E eu queria ler um novo texto. O texto está em Lucas, capítulo 5, e eu queria apenas ler do versículo 8 ao versículo 11. Diz assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Nós já falamos aqui a respeito da pesca maravilhosa. E meus irmãos, simplesmente porque Pedro e aqueles outros discípulos viram as maravilhas de Deus, eles passaram a crer em Jesus. Quando no outro texto que nós fizemos, Jesus chama-os. Mas meus irmãos, aqui já faz um texto assim, correlacionado com outro texto, e aqui já amplia, dizendo que eles não só deixaram as redes, eles deixaram os barcos, deixaram tudo e seguiram a Jesus. Meus irmãos, nós estamos no mês das missões e nós gostaríamos de estar passando um hino muito conhecido da igreja. E já que é Deus que nos chama, Ele continua chamando a mim e a você para ser discípulo e discipular. Isso, meus irmãos, é missões. Isso é missões. E o hino é o 287. Diz assim: é tempo, o mestre está chamando já a mim e a você. Marchar, confiando em seu amor. Partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Meus irmãos, Ele nos chama para obedecer. Ele nos chama para ter uma vida de confiança. Ele está chamando já. Então nós vamos ouvir esse hino que será cantado com o playback aqui da igreja. Chamando já, marchar, confiando em seu amor.
Partir, partir, a salvação a proclamar, cumprindo ordem santa do bom Salvador. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Levemos luz aos povos e nações pagãs que vivem longe, além do imenso mar. Oh, vamos lá, levar-lhes novas de amor, sem esquecer também aqui de semear. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Desperta, igreja, e vem no teu dever cumprir, a todos faze a Cristo conhecer. A tua mão estende com paciente amor, ajuda-os em Jesus a vida receber. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Igreja alerta, o dia prometido vem, no qual Jesus, o Salvador, virá. Por toda parte o vitorioso Redentor, eterna glória e honra e louvor terá. Marchar, sim, avante, marchar, sim, erguendo seu pendão real. Avante, sim, avante, unidos sempre firmes avançai. Glória, glória, eis que canta a multidão, consagrando todo o vosso coração. A Jesus obedecei, seu querer executai, entoai louvores altos, avançai. Eu gostaria de fazer uma oração nesse instante, agradecendo a Deus pelos missionários, agradecendo por aqueles que Deus chamou para ser seus servos e chamou meus irmãos para uma missão especial, que é ser missionário. Vamos estar orando nesse momento. Ó Deus, nosso querido Pai, nós sabemos, ó Pai, que nesse mês muitas campanhas têm sido feitas, ó Deus, em favor das missões. Muitas ofertas, ó Deus, têm sido feitas em favor das missões.
A nossa igreja, através das crianças, está fazendo um trabalho com as crianças e com a participação de toda a igreja a respeito das missões e de mandar uma oferta para as missões. Ó Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pelo chamado do Senhor, pelo chamado, ó Deus, dos missionários. Esteja, ó Deus, abençoando a cada um, onde, ó Pai, cada um se encontra, com as dificuldades, ó Deus, que cada um tem enfrentado, de perseguições, de situações financeiras. Ó Pai, que a tua bênção esteja presente ali, ó Deus, para que o teu trabalho não possa, Senhor, parar. Ó Pai, em muitos lugares que nós não iríamos e nem poderíamos ir, o Senhor tem usado pessoas, ó Deus, para falar a tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essas vidas. E te pedimos, ó Pai, por nós que estamos aqui, porque missões, ó Pai, não é somente ir para outros países. Obrigado porque o Senhor tem chamado missionários para isso. Mas missões, ó Deus, se faz com os nossos vizinhos, com as pessoas da nossa rua, com as pessoas da nossa cidade, do estado, do Brasil, ó Deus. Nós te agradecemos porque o Senhor nos tem chamado e que, ó Pai, cada um de nós sintamos a responsabilidade de proclamar, ó Deus, a tua palavra. Assim, Senhor, nós oramos, assim, Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, através do texto que nós lemos, nós já falamos que Jesus, ele fez uma pesca maravilhosa, e aquilo ali, meus irmãos, passou a ter uma nova ênfase para a vida daqueles discípulos. Diz-nos o versículo 8, que quando eles viram aquela maravilha, na outra mensagem de sexta-feira eu disse que eles tinham preocupação com o lucro. Meus irmãos, a partir desse momento, Simão Pedro prostra-se aos pés de Jesus. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Isso, meus irmãos, por causa das maravilhas que ele fez. Imagina, meus irmãos, por causa da salvação que Jesus providenciou para mim e para você. Cristo continua chamando a mim e a você, para que, meus irmãos, sejamos discípulos. A vida do discípulo é a vida de negar-se a si mesmo. A palavra de Deus disse, mas, meus irmãos, não negar o nosso mestre. É negar a si mesmo e não negar o nosso mestre. A vida do discípulo, meus irmãos, é deixar de confiar em si e passar a confiar no nosso mestre, que é Jesus Cristo. Você não pode ser discípulo de Jesus se não quer abandonar a sua maneira de ser. O que você era até agora, para viver a maneira de ser de Jesus Cristo, meus irmãos. Isso é de suma importância para a nossa vida. Negar-se e tomar a sua cruz dia a dia, isso significa sacrifício. É ótimo ser crente, é ótimo viver com Deus, é ótimo ser seguidor de Cristo, mas, meus irmãos, não deixa de ser um sacrifício. Não é fácil, porque, meus irmãos, negar a si mesmo significa viver a vida que Jesus viveu. Por isso é de suma importância, meus irmãos, tomá-lo, Jesus, como exemplo para cada um de nós. Então, negar a si mesmo, dia a dia, o que a Bíblia fala, significa sacrifício. E, meus irmãos, seguir a Cristo, significa ter Jesus como exemplo, tornar-se como Jesus. Por isso, 1 João capítulo 2, versículo 6 nos diz, aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. É proposta da palavra de Deus.
E na última mensagem eu falei que um dos chamamentos, meus irmãos, é para obediência. E aqui João está dizendo: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Paulo também faz referência lá em Gálatas capítulo 5 versículo 25, ele diz assim: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma nova vida. E isso, meus irmãos, significa ser discípulo, ser seguidor de Jesus. Por isso, o discípulo, ele precisa ser ensinável, e ele deve ser moldável. É não ter mais aqueles pensamentos do velho homem, é não ter mais a vida do velho homem, para viver uma vida que agrada a Deus através de Jesus Cristo. Isso, meus irmãos, significa ser discípulo. Ele nos chamou para sermos discípulos. Pode observar nas cartas dos apóstolos do Senhor, principalmente Paulo, quase todas as cartas ele começa assim: Paulo, apóstolo do Senhor, Paulo, servo do Senhor, Paulo, discípulo do Senhor, porque ele dedicou a sua vida, e ele passou a ser discípulo. Mas, meus irmãos, Deus também nos chama para exercer as missões. Isso, meus irmãos, é algo importante para a nossa vida. Jesus chama sua igreja a pregar sua palavra entre as multidões. Por isso, meus irmãos, existe um resultado para o discipulado. O discipulado significa aprender com Jesus Cristo. O discipulado de Jesus é um convite a andar com Ele e tornar a vida dele a nossa. Isso, meus irmãos, é discipulado. Quando nós exercemos missões, significa viver fazendo a vontade de Deus onde estivermos. Deus, meus irmãos, não nos chama para ser apenas discípulos. Quando muitos crentes, muitas pessoas até hoje são discípulos, e nós não poderíamos dizer que eles não são discípulos. Eles são discípulos, mas eles estagnaram nisso. Eles pararam por aqui. A igreja precisa fazer missão. A igreja, meus irmãos, precisa ser missional. Não tem como eu ver o que Cristo fez por mim na cruz e eu não fazer nada como gratidão pelo que Ele fez por mim. Não é fazer para alcançar a salvação, é fazer porque Ele fez por nós. Isso, meus irmãos, é de suma importância. Então Deus está te chamando para viver as missões. A igreja de Jesus não é formada por multidões. Há muitos pastores, meus irmãos, vivendo estressados, vivendo, meus irmãos, momentos difíceis no seu ministério, por causa da exigência que o ministério exige. É exigido, meus irmãos, dos pastores, que eles sejam missionários, e ele é um missionário. Mas, meus irmãos, uma igreja missional é aquela que todos procuram fazer a sua parte para que o evangelho de Jesus seja pregado. Eu não posso contentar apenas em ser discípulo, eu preciso discipular. É viver, meus irmãos, a vontade de Deus, onde
quer que eu esteja, em qualquer lugar que eu estiver, eu preciso demonstrar que eu sou um discípulo de Jesus, e que ali é uma oportunidade de eu viver a vida que Jesus viveu. Tem tantas pessoas, meus irmãos, decepcionando o Evangelho através da sua vivência, decepcionando para os vizinhos, quando na sua casa é um tumulto só. Quantos filhos, meus irmãos, de crentes se desviaram porque não viram dentro daquela família uma vida de missões. Eu não quero aqui jamais acusar que todos os filhos desviaram por causa disso. Há muitas exceções. Mas, meus irmãos, às vezes dentro da minha casa eu não vivi essa missão. Cristo nos chama, meus irmãos, para fazer missão. E o melhor lugar para fazermos missão é dentro da nossa própria casa. Por isso que eu acabei de dizer que a igreja de Jesus não é formada por multidões, e sim por discípulos. A Bíblia diz que onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Isso já é igreja, isso já é missão. Apesar da igreja de Jesus Cristo ser formada por discípulos, Jesus jamais ignorou a multidão. Quando, meus irmãos, nós olhamos apenas para as multidões, nós vamos mostrar, nós vamos notar que naquela mensagem de Jesus, elas se admiravam do ensino e do poder de Jesus. Elas queriam calar clamores individuais. Meus irmãos, elas são inconstantes, a multidão é inconstante. Ela está em busca de clamores, de valores individuais. Elas são consumistas e interesseiras. Elas são discípulos de Jesus apenas por interesse. Mas esse tipo de pessoa não foi chamado. Por isso que muitas pessoas vêm, esfriam e saem das fileiras do Evangelho. É porque não foram chamadas. Mas quando eu e você somos chamados, meus irmãos, em forma de reconhecimento do que Deus fez por nós, nós sentimos a necessidade e a vontade de procurar fazer aquilo que agrada a Deus. Não espere multidões. Se não converteu multidões, não desanime. Nós estamos apenas cumprindo a missão que o Senhor deixou para nós. Quando nós, meus irmãos, olhamos para o exemplo de Jesus Cristo, nós vemos que Ele se compadeceu das multidões, Ele serviu e curou as multidões, Ele ensinou as multidões, Ele exortou as multidões, Ele desafiou os discípulos a servirem também a multidão. Não estejamos esperando multidão, mas corramos em favor da multidão, para que de um meio ou de outro, elas reconheçam Jesus, elas compreendem a missão de Jesus entre nós. Por isso, meus irmãos, não sonhe com multidão. Você tem um ministério, mas não sonhe com multidão. Sonhe com pessoas alcançadas por Jesus e com algo no nosso coração assim maravilhoso, do dever cumprido, do dever realizado. É para isso que Ele está chamando a mim, é para isso que Ele está chamando você.
Mateus capítulo 28, versículo 18 a 20, diz assim: ensinando, pregando, evangelizando a todas as pessoas, todos os dias, em todos os lugares. Seria o resumo do que Jesus deu, aquela missão final ali. Ide por todo mundo, fazei discípulos. Ide por todo mundo, pregai o evangelho. É fazendo missões, meus irmãos, que nós ficamos com a nossa consciência tranquila diante de Deus. Eu sou grato a Deus pelo que Ele fez por mim. Eu sou grato a Deus pelo que Ele tem realizado na minha vida. Eu sou grato a Deus pelo chamado para ser pastor. Eu sou grato a Deus pelo ministério que eu pude realizar, na consciência de que falhei muitas vezes, na consciência de que eu podia ter feito mais, mas o que foi possível, a gente fez para a honra e glória do Senhor. Façamos missões, sejamos discípulos e missionários. É a obrigação, é algo que Deus te chamou e te envia. E se Ele envia, o sucesso não depende da minha palavra, depende de Deus tocar no coração das pessoas. Depende do poder do Espírito presente na minha vida e na sua vida. Que Deus te abençoe. Que você possa parar e pensar: o que eu tenho feito para agradecer o que Ele fez por mim? Eu gostaria de orar por você. Ó Deus, nosso Pai, te agradeço muito, ó Pai, porque o Senhor nos chamou. E se o Senhor nos chamou, o Senhor tem um propósito para cada um de nós. É ser discípulo e fazer missões. Que em tudo, ó Deus, na nossa vida, sejamos o exemplo de Jesus para pregar e para viver. Fala, Senhor, ao meu coração. Fala, Senhor, ao coração daquele que está me ouvindo nesse instante. Que a tua bênção, ó Deus, esteja presente. E que eles assumam, ó Deus, a responsabilidade da qual o Senhor deixou para cada um de nós. Assim, ó Deus, nós oramos. Em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. E agora, irmãos, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as ternas consolações do Divino Espírito repouse sobre você, sobre nós, sobre todos os missionários, sobre todos aqueles, ó Deus, que têm empenhado para que o teu nome seja propalado, para que a tua palavra, Senhor, seja exposta e que haja, Senhor, conversões para a honra e glória do Senhor através das nossas vidas. Amém, Senhor. Amém.